Com uma semana do início das hostilidades, Irã e Israel entram numa nova fase do conflito, com Netanyahu mirando em alto comando militar iraniano e o fim do regime de Khamenei, enquanto os Estados Unidos parecem um pouco perdidos diante de uma guerra já iniciada. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. In the past 24 hours, we've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's most significant enrichment facility, and a large portion of its ballistic missile arsenal. More is on the way. A gente chegou a comentar do início das hostilidades mais feias, né, entre Irã e Israel, porque acho que foi bem no dia da nossa gravação, no último programa acho que sobre o Trump, e agora uma semana do conflito, enfim, Israel atacou bases importantes da indústria nuclear iraniana. A iraniana respondeu aí com o que todo mundo tá vendo, né, uma chuva de mísseis, etc e tal, a gente chegou a comentar, e aí recentemente Netanyahu sinalizou para um fim dos regimes dos ayatolás. A imprensa americana até vinculou, inclusive, um vídeo, não sei se vocês viram no Twitter, um vídeo do filho do último Shah. Enfim, começou toda uma retórica nesse sentido. Isso iniciou um debate acerca dos reais objetivos dessa incursão militar e, enfim, o objetivo militar ser a queda dos ayatolás, essa construção. Se a gente pensar que até 2 anos atrás, vocês lembram que estava tendo mega protestos no Irã, e aí todo mundo, todas as teve mídias eleição, inclusive, que assim, todo mundo já sabia o que ia dar, mas tinha aquela coisa do cara mais aberto. Já é de tempo. Sempre que acontece alguma coisa no Irã, a mídia ocidental fala, não, agora é o fim dos ayatolás. Eu fico com a impressão de que pode ser só mais uma vez, sabe? A manchete é justamente essa, no valor. Guerra contra Israel expõe regime iraniano a maior desafio desde 1979. Eu acabei de ver, é uma fonte de Teherã, o Nahmeh Bozorgmer, junto com um cara que chama Andrew England, é uma mistura de Teherã com Londres aí, e eu entendo o que eles justificam aqui no artigo, belo artigo, diga-se de passagem, que o Irã se vê despreparado com umas forças armadas obsoletas, é uma potência do Oriente Médio, comparado às outras é o que tem um forte armamento, só que ainda assim é uma guerra assimétrica contra Israel, que tem o grande poder bélico do Oriente Médio, né? O que esses caras analisam aqui no jornal é que essas explosões que ocorreram em Tel Aviv são resultado de uma demonstração de guerra menos assimétrica possível. Ainda é assimétrica, mas eles querem demonstrar uma força. Só que assim, a tecnologia bélica de Israel não se compara à do Irã. Israel é muito bem desenvolvido nesse sentido, né? Tava pensando nesse endgame aí do Netanyahu, que eu imagino que seja a mudança do regime dos ayatolás, e que já foi criticado pelo Macron. O Macron vai falar sobre potencial situação caótica se você tiver uma desestabilização do regime iraniano, mas isso reflete, não sei se necessariamente uma queda dos regimes dos ayatolás, quanto isso é um desejo de uma parte da imprensa ocidental que cobre o Oriente Médio, mas o que eu sei é que Israel muda substancialmente a sua política externa em relação aos conflitos, né? Israel passou aí boa parte da sua relação militar e diplomática evitando essa guerra total de múltiplas frentes, imaginando que tivesse, como tem, vizinhos muito hostis à sua existência e às suas propostas, né? Mas desde os atentados lá do Hamas em 2023, que são um ponto inicial da conversa que a gente está tendo, Israel já se envolveu no conflito em Gaza, depois vai se envolver no conflito no Líbano contra o Hezbollah e agora direciona suas atenções para o Irã, né? E teve a questão do Iêmen também, né? Nesse meio do caminho. Então Israel tem se dedicado em múltiplas frentes, mostrando uma transformação da sua política externa em termos de alcance e compreendendo que esse momento é o momento de expandir o seu protagonismo e a sua agenda na região, né? Tiveram alguns momentos há poucos anos atrás de uma tentativa de estabilização por via diplomática de Israel, até se aproximando de alguns países árabes para tentar uma via de não agressão, mas o 2023 parece ter sido um ponto de ruptura para Israel e o entendimento do Netanyahu e do seu grupo político que hoje consegue se manter no poder mesmo com as denúncias de corrupção, é de que a sobrevivência israelense e a sobrevivência do próprio grupo dependem muito da capacidade de mobilização militar.
E eu acho que está muito, ou está totalmente direcionado com esse ataque preventivo, supostamente preventivo, que Israel lançou em relação ao Irã no seu programa nuclear, né? É uma manutenção de uma frente de batalha que antes não era desejada e agora parece ser a política externa israelense nos últimos 2 anos. Sempre ter uma nova frente de batalha. Eu adiciono algumas coisas na sua fala que, quando você diz, Israel foi acumulando conflito, eu acho que para a política militar, e a gente aqui entendendo política militar como política exterior, né, em uma medida, eu imagino que eles compreendem que é tudo a mesma grande operação, vai. Porque Israel entende que, depois do ataque do Hamas, eles entendem que eles precisam desmantelar todos os agentes estrangeiros que financiavam o Hamas em alguma medida. E aí, uma hora ou outra, isso ia chegar no Irã, assim, era impossível que não tivesse ataques mais contundentes ao Irã. E eu até vi, enfim, acho que foi na Folha, a grande tática militar israelense é sempre acabar com as possibilidades militares dos seus inimigos, seja as possibilidades materiais ou seja as possibilidades de mente, né? E isso até responde um pouco à questão do genocídio em Gaza, pela dificuldade, e aqui sem demagogia nenhuma, pela dificuldade de entender quem são os líderes ou não do Hamas, né? Quem são os possíveis agentes ou não, visto que para o governo israelense todo palestino é um potencial membro do Hamas. E o Hamas também, em alguma medida, entendeu que todo israelense é um potencial membro das suas forças armadas. Eu acho a justificativa israelense para atacar o Irã suficientemente boa, vamos falar assim. A gente tem o regime dos ayatollahs que, desde a Revolução Islâmica, tem como seu principal oponente Israel, e isso declaradamente. E é um regime que, até pela construção, né, guerra Irã-Iraque, todas as afirmações militares que teve que fazer, um certo isolamento para os outros países do Oriente Médio. Lembrando que os países árabes não gostam muito do Irã e vice-versa. Tem isso, né, que é fundamental, a divisão do xiita com o sunita, né? E até uma questão assim, aquele orgulho pan-arábico, o Irã já não entra, né? O Irã também é um conquistador estrangeiro, vamos falar assim. Sim. Mas sim. enfim, se a gente pensar que a indústria militar iraniana, indústria nuclear, é o principal mote assim de produção do país para fora, e o principal objetivo estrangeiro que eles ficam brandando é o fim do Estado de Israel, eu entendo os caras de Israel olhar e falar, pô, se eles tiverem uma bomba aqui vai ser um problemão, né? Só que eu vejo um problema nisso também, que é meio que um problema que Israel criou em alguma medida também. Nos últimos 2 anos, acho que até um pouco mais, quando morreu aquele Soleimani, lembra? Que era o chefe maior do exército. Uhum. E aí depois, enfim, noticia-se menos, mas vários outros líderes militares do Irã foram morrendo, executados em operações especiais israelenses ou americanas. E isso obrigou um realocamento de cabeças, né? Teve que ter novas chefias militares foram surgindo, que também foram rapidamente eliminadas, na verdade. Agora, na última operação israelense nessa semana, a gente tem a morte de várias pessoas já meio confirmadas, de gente grande. Historicamente, né, quando você tem uma mudança muito brusca de lideranças militares, você começa a ter ações mais desastradas, vamos falar assim. Pela 1 semana aí de conflito, e claro que as imagens que a gente tem lá dos mísseis iranianos é uma coisa impressionante, tal. Tem vídeos ou não, que não dá pra saber direito o que é verdade, o que não é, mas do Iron Dome falhando e mísseis caindo, enfim. Pela questão da assimetria militar, eu fico pensando se isso não foi uma tomada de decisão um pouco desesperada, entende? De uma chefia militar que tem que mostrar um serviço porque acabou de chegar, que tá desesperado porque seus superiores acabaram de ser executados. Sim. Fico pensando se fosse a galera que fez a revolução, que fez a guerra Irã-Iraque, alto escalão histórico assim, teriam a mesma postura muito dura, né? Porque a partir do momento que o primeiro míssil iraniano foi lançado, a gente tem uma declaração de guerra não formalizada. Contrasta um pouco do pragmatismo anterior, né? Agora sim, a questão do Netanyahu, ele não esconde o que ele quer. Ele quer a destruição do Oriente Médio como ele quer reconfigurar a ordem. E foi avançando gradativamente. Então, primeiro, vem tentando e consegue desestabilizar o Hamas, com inclusive operações de cinema. Assim, eu sempre cito para comentar assim, o quanto Israel é muito bem preparado. O ouvinte pode lembrar da questão dos pagers, da explosão dos pagers. Pô, que os caras conseguiram uma operação de anos. Descobriram que palestinos estavam usando pager ao invés de celular, compraram uma fábrica, ou então entraram numa fábrica de produtora de pagers, colocaram explosivos. E muita gente morreu com explosão de pager. Isso é uma tática muito avançada de Israel.
Mas, cara, mesmo nesse sentido, se a gente pensar, Israel tem muito sucesso. Eu não sei se é bem exatamente o Netanyahu, mas Israel tem muito sucesso nesse tipo de coisa. Você destruir as possibilidades militares dos seus países adversários, começar uma diplomacia, e daqui 20 anos a gente vê. Ah, não, os países árabes são muito contrários a Israel, etc e tal. Mas se a gente pensar que tá rolando um genocídio em Gaza há tanto tempo e Uhum. ninguém tá fazendo nada exatamente, É. tipo, aquele pan-arabismo, aquela coisa toda do século XX, parece existir mais. Os grandes líderes também se foram. Grandes líderes. Os líderes Os, históricos. os ditadores históricos do Oriente Médio se for. Saddam Hussein, que era uma pedra do pan-arabismo, foi há 20 anos, né? Então é uma situação complicada, mas quando eu falo lá, não é de hoje que Israel tem esse plano, mas o Netanyahu tem peito para peitar toda a região, né? Sob a anuência dos Estados Unidos, mas isso tem mudado, né? Falando um pouco da participação dos Estados Unidos, Trump, etc e tal, com certeza tem ação americana, seja direta ou indireta, por inteligência ou ataque de fato, né? Israel vem cobrando uma postura mais incisiva americana, porque os americanos têm aquele avião lá que não aparece, que poderia destruir uma usina nuclear aqui numa montanha, etc e tal. E, pô, sinceramente, o Trump me parece um pouco perdidinho, viu? Eu Uhum. não sei, tipo, nossa, ele falou ontem, quarta-feira, dia 18, no jornal, passou, pô, Trump fala que ele falou alguma coisa tipo, eu posso atacar, eu posso não atacar, ninguém sabe o que eu vou fazer. Eu fico, caraca, nem você, né? Tipo, a Casa Branca não tá sabendo lidar exatamente com essa possibilidade de uma guerra grande. Ele disse, inclusive, que gosta de tomar decisões no último minuto, o que é Uma sempre beleza. importante, é sempre bom. Eu concordo, eu acho que a Casa Branca não esperava ser atraída para esse conflito nesse momento. Até porque os Estados Unidos estavam naquele processo de negociações à la Trump, né? Para o acordo nuclear com o Irã que ele mesmo desistiu lá em 2018, né? Então, assim, eu não acho que estava no horizonte político dos Estados Unidos um envolvimento mais amplo num conflito internacional na gestão Trump. A gente já falou isso várias vezes. O Trump parece ter outras ambições para a política externa e interna dos Estados Unidos. E eu não sei o quanto conscientemente o Trump sabe disso, mas eu estava pensando um pouco no envolvimento dos Estados Unidos nos conflitos no Oriente Médio no século XXI, e aí, obviamente, a gente vai falar de Iraque e Afeganistão, né? E tem a questão da Líbia. A Líbia foi uma questão interna, né, ali, com a deposição do Gaddafi, né, mas também uma desestabilização social muito grande. Mas eu fico pensando mais do ponto de vista dos Estados Unidos, o envolvimento nesses dois conflitos, claro, isso não é o único fator, mas parte da desestabilização interna dos Estados Unidos hoje é muito debitária desse envolvimento mais direto num conflito internacional, mobilizando jovens americanos para lutar numa batalha, milhares de quilômetros de distância dos Estados Unidos, que a motivação inicial, que era a guerra ao terror, foi se diluindo ao longo dos anos, né? Aquele envolvimento inicial, aquela defesa de um ideal de América que tinha sido atacado no 11 de setembro, vai perdendo um pouco espaço para uma política externa que é vista com cada vez mais criticidade e que leva à derrota dos republicanos, inevitavelmente, em 2008, e um período de 2 mandatos longe da Casa Branca. Então tem uma questão existencial aí dos Estados Unidos no envolvimento de um outro conflito no Oriente Médio, porque parte do que a gente está vendo hoje de desestabilização interna nos Estados Unidos, e em última instância até a eleição, em 2 oportunidades do Donald Trump, é um pouco ligada a esse envolvimento mais direto, de maneira até desastrosa, né? A gente tem que lembrar que a saída dos Estados Unidos do Iraque não foi fácil, não é uma saída rápida, é muito menos organizada, e a do Afeganistão custou parcialmente o mandato do Biden, né? As imagens do pós-Afeganistão são parte da ruína da política externa democrata ali nos anos de 2020, 2021, se não me engano. Então tem uma questão existencial. Os Estados Unidos vai se envolver diretamente numa guerra para defender Israel, mobilizando, mesmo que os Estados Unidos tenha 40 mil oficiais na região, mas mobilizando potencialmente jovens americanos que não têm nenhum envolvimento, quando muito uma simpatia por Israel, levando-os ao Oriente Médio e travando uma batalha muito mais longa com o Irã, em nível assimétrico, com outras forças próximas ao Irã, como Hezbollah, Hamas e etc., mesmo que elas já estejam desestabilizadas ou mais enfraquecidas agora em 2025. Então, eu acho que tem esse debate sobre o que os Estados Unidos deveria fazer, e não me parece ser uma coisa que o Trump está predisposto a. Mas, como a gente falou no último programa, ele parece ter sido levado para um conflito por uma manobra do Netanyahu. O Netanyahu parece ter manobrado para que os Estados Unidos tivessem que ter um envolvimento mais direto, porque ele sabe da ligação histórica, pelo menos a ligação desde 73, entre o exército americano e o exército israelense, e de que esse apoio de inteligência, esse apoio tático, ia se estender em algum nível para algum apoio logístico nas operações militares, que era inevitável essa participação mais intensa dos Estados Unidos no conflito.
E isso é muito bom para o Netanyahu, visto que, como a gente tem comentado ao longo do programa, Israel está enfrentando uma guerra que é menos assimétrica do que as últimas duas, ou do que os últimos dois conflitos que o país se envolveu aí com o Hamas e o Hezbollah. Mas se o Trump não tá afim, eu vejo que o resto da galera dele tá menos ainda, né? Não, Ninguém exato. parece estar exato. muito interessado em outro conflito, até porque também vai ter uma questão que futuramente, pô, eu vejo muita gente falando, né? Isso sempre que acontece qualquer coisa, muita gente fala isso. Pô, mas e a ONU não vai fazer nada, tal, tal, tal. Cara, qualquer agressão mais forte de Israel, os Estados Unidos breca no Conselho de Segurança e do Irã a Rússia breca, né? Então, ainda que seja um conflito que pode escalonar muito, de vias diplomáticas assim, de vias internacionais, ele pode ficar meio Rússia e Ucrânia também, né? Uhum. Tipo, fica assim entre eles, e aí de vez em quando pinta os norte-coreanos lá, e é isso. Então, Os norte-coreanos, no caso, vão ser uns afegãos. Mas são enfim. os afegãos, exato. Você mobiliza uma galera. Eu fico pensando, e você falou, Pedro, da questão da política externa dos Estados Unidos e como o Trump, na verdade, não é o Bush, não é mesmo. Essa relação que o Trump vai ter com a política externa é muito diferente do que os republicanos nas últimas 2 décadas tiveram, e que os democratas, a gente até falou várias vezes, como os democratas são até mais ávidos para se envolver em conflitos internacionais, basta ver a questão da Ucrânia sobre a presidência do Biden, né? Pô, e o casal Bush é o melhor amigo do casal Obama. O casal Bush, eles têm essa laço que une essa intervenção externa dos Estados Unidos, essa grande polícia do mundo, e o Trump não tem essa ambição, e eu acho que o Trump não só não tem essa ambição e não quer mobilizar tropas por ter uma questão de política externa, como também porque ele entende que esse é um momento muito forte para ele enquanto política interna, né? A agenda do Trump, e a gente até mencionou isso em outras oportunidades, parece muito mais ligada a uma questão de refundação dos Estados Unidos em termos democráticos, em termos federativos, em termos governamentais, com todas as reformas que ele tem passado no funcionalismo público, todas as tentativas de transformação de política migratória. Isso parece ser o grande horizonte do governo Trump, né? E não um envolvimento direto com política externa, que foi a marca de algumas gestões de presidentes americanos, principalmente no século XX e, no caso do Bush, no século XXI, né? Essa questão de a política externa americana servir como esse ponto de contato e de união entre até democratas e republicanos. A gente sempre tem o exemplo da Guerra Fria, onde os presidentes eram eleitos internamente com uma aprovação muito maior, porque esse inimigo comum, que era a União Soviética, despertava essa mobilização maior entre os estados, mesmo os estados mais historicamente vinculados a um outro partido. Pós-Guerra Fria, isso fragmenta muito, né? A política externa já não tem a capacidade de unir, salvo a eleição no contexto da guerra ao terror ali no início dos anos 2000. E isso perde, né? Os Estados Unidos nos últimos 20 anos deixaram de ter, inclusive, essa política externa comum entre os seus cidadãos. A gente falou, esse distanciamento entre democratas e republicanos se dá em algum nível até na questão israelense. Claro que muitos democratas ainda vão preferir o apoio tradicional que grupos judaicos dão internacionalmente, mas a gente vê a juventude do Partido Democrata pressionando para que o Biden, depois da Câmara, condenasse o genocídio em Gaza e tivesse uma bandeira mais próxima da Palestina. Então, a questão do Trump parece ser muito tanto o horizonte do governo dele, quanto a própria configuração interna. Ele não é formado nesse contexto. Ele é formado num contexto muito diferente da política republicana, e ele gostaria, como ele mesmo já confessou várias vezes, de ter encerrado todos os conflitos internacionais em 24 horas. A gente ainda está esperando, mas... São as 24 horas mais longas. são as 24 horas mais longas, mas eu acho que é um desejo genuíno dele. Eu acho que ele não quer que os esforços americanos sejam voltados para a Ucrânia e para Israel. Presidente zero kissingeriano. Todos os outros eram. Todos os outros têm uma grande influência do Kissinger, especialmente os republicanos. Mas é engraçado que quem começa com essa questão com o Irã são os democratas, é no governo Carter, que é o grande mentor da política externa democrata, que é o Brzezinski, que era o mentor assim, diplomático do Carter. Mas é isso, assim, tanto é que a preocupação do Trump com a política externa é nula, que a equipe dele é fraquíssima. Tudo bem que é uma questão ideológica ali, de você colocar um aliado seu, mas ele coloca gente pouquíssimo qualificada, assim, sabe? É gente que não vem de escolas tradicionais da diplomacia, que nem sequer conhece escola diplomática. Então, tem uma política externa muito frágil, intelectualmente, e acho que de execução também. Um último ponto, só para a gente encerrar, uma coisa engraçada. Os meus pais sempre falaram que a guerra do Iraque e a guerra da Bósnia foram duas coisas muito importantes para todo mundo, porque foi a primeira vez que eles viram uma guerra ao vivo, televisionada. E eles meio que ficavam, né, todo mundo da época, né, ficava acompanhando as notícias, tal, para ver as imagens e etc e tal.
Essa, e talvez a guerra da Ucrânia, é a primeira guerra transmitida ao vivo pelo Twitter, né, mano? É, Sim. Todo mundo tá sendo bombardeado fazendo trocadilho nos seus feeds com os vídeos e com notícias e o céu lá de Israel e etc e tal. E, cara, sinceramente, não dá pra saber nada. Não dá pra saber nada. nada. Você pode acompanhar aí suas páginas de guerra e de não sei o que, não dá pra saber nada. Sim. Tudo parece mentira, tudo parece verdade. E todos os comentaristas políticos discordam um do outro. É assim, acho que é nessa hora que a gente separa o bom comentarista do mal. Tem gente que fala muita besteira no Twitter. 90% fala besteira, né? Só que você vê também como os comentários. É muita bravata. Então o Trump fala: a gente sabe onde tá o Khamenei, mas a gente não vai fazer nada. Mas a gente sabe onde você tá. Se eu fosse você, eu fugia daí. Aí Irã começa, eu não sabia que o senso de humor iraniano era tão aguçado assim, com ironia de míssil. Dá pra se dizer que temos um humor iraniano agora, né? O Irã tem um bom cinema. O Irã sempre teve um bom Irã cinema. sempre teve um bom cinema, exato. Mas esse um novo humor iraniano através de bombas, né? E era da inteligência artificial também, né? Isso acaba confundindo ainda mais, né? Esse vídeo é antigo, novo ou AI? Essa é a grande dúvida que você tem que ver toda vez que você se depara com um bombardeio de um dos dois lados.